Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi um modelo muito delicado para vocês. Esse modelo ele utiliza o ponto ilhós diamante, o ponto inclinado e o ponto inclinado duplo. É um modelo muito delicado, muito bonito para você utilizar em seus barrados de toalha. E você pode bordar com a linha que você mais gostar. Quando você bordar no barrado da toalha, o ponto ilhós diamante com as folhinhas, você sempre borda com linhas mais finas. O ponto inclinado, você pode escolher trabalhar com linhas mais grossas ou mais finas, dependendo do resultado que você quer ter. Se você quer um trabalho mais fechado, com um pouco mais relevo, você utiliza linhas mais grossas. Se você quiser um trabalho mais delicado, você pode utilizar a mesma linha que você vai utilizar para o ponto ilhós. Então, você vai escolher de acordo com o seu gosto e o trabalho que você quer ter. Eu vou fazer uma amostra e um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, mas você pode seguir esse passo a passo e bordar direto no barrado da sua toalha. Nós vamos encontrar o centro do nosso tecido, tanto na altura quanto na largura, então é só você dobrar nos dois sentidos e vai encontrar o furo do centro. Então, dobra na altura, dobra na largura, encontra o furo do centro. E a partir dele, nós vamos começar bordando a carreira do ponto inclinado. Se você quiser utilizar apenas uma linha para bordar toda a carreira do ponto inclinado, você vai precisar medir 4 vezes o comprimento de linha. Então, você vai bordar um lado, depois o outro na primeira carreira. Nas próximas carreiras, você escolhe começar do centro dividindo a linha ou começar da lateral. Mas como 4 vezes é um tamanho grande de linha, então, você pode escolher trabalhar com linhas menores e fazer mais arremates. Então, você escolhe. No ponto inclinado duplo, você vai utilizar o dobro de linha. Então, são 8 vezes o comprimento. Mas também, você pode pegar 4 vezes o comprimento de linha, bordar a primeira parte do ponto, depois pegar mais 4 vezes o comprimento de linha e fazer a segunda parte. Então, toda essa contagem, ela é opcional. Você pode trabalhar com essa quantidade de linhas se você tiver facilidade em bordar com linhas maiores, ou você trabalha com uma linha menor, fazendo mais arremates durante o seu trabalho. Então, agora que eu já passei para vocês a quantidade de linha do ponto inclinado, vamos começar o nosso passo a passo. Então, vou aproximar bem e vamos iniciar a partir do furo do centro do nosso barrado. Nós vamos fazer essa primeira carreira para centralizar aqui o nosso modelo. Então, a partir desse furo, você precisa contar 5 furos para baixo. Então, ele é o primeiro, você conta 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sair com a sua linha de baixo para cima. Aqui eu peguei um pedaço grande de linha, porque eu vou bordar um lado, depois o outro com a mesma linha, para tentar fazer menos arremates. Mas você pode começar a fazer o bordado de um lado, fazer o arremate e depois começar uma nova linha para fazer o outro lado, você que escolhe. Você inicia contando 3 furos em diagonal. Esse que está com a linha é o primeiro. 1, 2, 3, e vai sair 3 furos para o lado. Então, 3 furos em diagonal e depois 1, 2, 3 furos para o lado. Agora, você vai fazer essa mesma contagem. 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, e volta no mesmo lugar da outra linha, no mesmo furo. Mais uma vez, a partir desse furo que você está com a linha, você conta 3. 1, 2, 3, e sempre vai na carreira ao lado, sempre no mesmo furo. É só essa contagem que você vai utilizar. Então, mais uma vez. 1, 2, 3 furos, sai na carreira ao lado. 1, 2, 3 furos, sai na carreira ao lado. Então, bem simples. Sempre 3 furos, sai na carreira ao lado. Mais 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado. Você vai fazer isso até você contar 8 fios. Assim que você fechar os 8 fios, ó, nas duas carreiras, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nessa carreira de baixo. E na carreira de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 que eu vou fechar agora.
Quando você fechar o último fio, ao invés de você voltar para o mesmo lugar como você já está fazendo em toda a carreira, você vai contar 3 furos em diagonal nessa mesma carreira. Então, você conta 3 furos para fechar o 8º fio e depois conta 3 furos de novo para fazer aqui o outro ponto, porque sempre que a gente for mudar de direção, nós estamos subindo, agora nós vamos começar a descer. Sempre que você mudar de direção, você precisa contar 3 furos em diagonal, nessa mesma linha que você está fazendo, voltar para o mesmo lugar, para depois você sair na outra carreira. Então, sempre que mudar de direção, você tem que fazer esse passo a passo. Primeiro conta 3, depois volta para o mesmo lugar, nessa mesma carreira. Depois sai na carreira ao lado para voltar a fazer a contagem. Então, de novo, 1, 2, 3 furos em diagonal, sai no mesmo furo da outra carreira. 1, 2, 3 furos em diagonal, sai no mesmo furo da outra carreira. E vamos fazer esse passo a passo até você completar de novo aqui os 8 fios. Assim que você bordar de novo os 8 fios, tô contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou fechar o 8 do outro lado. Fechou 8 fios dos dois lados, você vai mudar a direção de novo. Então, é aquele mesmo passo a passo. Conto 3 furos na outra direção, volto para o mesmo lugar e depois já saio na carreira ao lado. Então, sempre que mudar a direção, é esse o passo a passo que você vai fazer. E agora, volta a contagem de novo. 1, 2, 3 furos, sai na carreira ao lado. 1, 2, 3 furos, sai na carreira ao lado. E você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Então, agora você sobe os 8 fios, igual o passo a passo aqui do início. Chegou no 8º fio, do lado alto, conta 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar, depois sai na carreira ao lado. Desce os 8 fios, quando você fechar o 8º fio, conta 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar, para depois sair na outra carreira. Então, faz isso quantas vezes couberem no seu barrado. Assim que você fizer o passo a passo em todo o comprimento, você tem esse resultado e você vai fazer quantos pontos você conseguir até chegar ao final do seu barrado. Se você chegar bem próximo ao final do seu barrado e conseguir esconder a linha dentro da bainha, você pode esconder. Pelo lado avesso, você pode entrar com a sua linha por dentro da bainha da toalha. Senão, você pode utilizar o nozinho, se você já estiver acostumada. Nos meus trabalhos, quem me acompanha aqui no canal, eu sempre utilizo aquele arremate pegando as 4 tramas. Uma trama próxima de onde estou, uma nessa mesma carreira. Na carreira ao lado, pego mais uma trama, só aquelas duas mais altas igual no vagonete. E nessa segunda carreira, pego aqui uma 4ª trama. Então, você sempre vai utilizar aquele arremate que você já está acostumado a utilizar em seus trabalhos e que você gosta mais. E depois é só cortar próximo. Esse arremate é um arremate, ele é bem forte, não solta com a lavagem, mas você sempre precisa mudar de uma carreira para outra. Então, está pronto aqui um dos lados do nosso trabalho. Agora, nós vamos repetir esse mesmo passo a passo para o outro lado. Quando a gente iniciou o trabalho, começando a bordar de baixo para cima, nós começamos na ponta do desenho. Essa mesma ponta que quando a gente começou a mudar de direção, a gente contou os 3 pontos em diagonal e voltou para o mesmo lugar. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para iniciar o trabalho do outro lado. Então, para você começar a outra linha que você deixou separada, você vai contar 1, 2, 3 furos em diagonal, nessa mesma carreira de baixo, vai sair nesse furo, vai voltar para o mesmo lugar e sair na carreira ao lado. Se você estiver começando uma nova linha, é só você sair com a sua linha nesse mesmo furo, conta 3 em diagonal, entra com a sua linha aqui e já sai na carreira ao lado. Então, essas são as duas maneiras. Com uma linha nova, sai nesse mesmo furo de baixo para cima, conta 3 em diagonal e já sai na carreira ao lado. Se você estiver bordando com a mesma linha que você já bordou o outro lado,
Você primeiro sai no terceiro furo em diagonal, depois você volta para o mesmo lugar, para depois vir na carreira ao lado. Então, vai depender de como você escolheu iniciar o seu trabalho, com uma linha maior ou menor. Agora, nós vamos começar o mesmo passo a passo para o outro lado. Então, conta 1, 2, 3 em diagonal, sai na carreira ao lado, conta 3 em diagonal, sai na carreira ao lado. Então, o mesmo passo a passo que a gente já fez lá do outro lado. Você vai fazer de novo até você completar também os 8 fios. Assim que você fechar os 8 fios, você tem esse resultado. Então, são 8 fios nas duas carreiras. Assim que você fechar o 8º fio, de novo vai mudar a direção. Então, conta 3 furos em diagonal nessa mesma carreira, volta para o mesmo lugar, para depois você sair na carreira ao lado. E de novo começa a fazer o mesmo passo a passo. 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado, 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado. E de novo, você vai fazer esse mesmo passo a passo até você completar aqui os 8 fios. Assim que você fechar os 8 fios, de novo, sai em diagonal, volta para o mesmo lugar, depois você sai na outra carreira para continuar fazendo aqui o mesmo passo a passo. Então, vai fazer esse todo o comprimento. Desce 8, sobe 8 e vai fazendo esse zigue-zague até chegar ao final do seu barrado e faz o arremate do mesmo jeito que você fez do outro lado. Assim que você terminar de bordar todo o modelo, você tem esse resultado. Então, você vem fazendo esse zigue-zague de 8 fios em todo o comprimento do seu barrado. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira, que é a carreira do ponto inclinado duplo. O ponto inclinado duplo, ele vai ser mais fácil se você começar a bordar da lateral. Então, nós vamos começar fazendo aqui a contagem. Então, a partir do último ponto, esse furo é o primeiro, você vai contar 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. A carreira do ponto inclinado duplo, eu vou fazer com a segunda cor. Então, também, a combinação você escolhe de acordo com o seu gosto. Vou deixar o pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Então, começa do mesmo jeito. 3 furos em diagonal, 3 furos para o lado. Do mesmo jeito que você fez lá no início. 3 em diagonal, 3 para o lado. E agora, você começa aquela contagem. 3 em diagonal, vai para a carreira ao lado. 3 em diagonal, vai para a carreira ao lado, 3 em diagonal, vai para a carreira ao lado. O mesmo passo a passo. Então, você vai fazer esse passo a passo até as duas carreiras fazerem reta com a ponta que você já bordou. Então, essa carreira, ó, já fez reta. Quando eu fechar esse ponto, já fiz reta. E quando eu fechar aqui esse outro fio, ó, 1, 2, 3, também, ó, fez reta com a ponta. Então, você vai mudar a direção. Conta 3 em diagonal para o outro lado. Volta para o mesmo lugar. Conta 3 para baixo para fazer na outra carreira. E volta o mesmo passo a passo. 3 em diagonal, sai na carreira ao lado. 3 em diagonal, sai na carreira ao lado. E vai fazer esse passo a passo de novo, até você completar aqui os 8 fios e as duas carreiras fazerem reta aqui com a ponta. Assim que você fizer os 8 fios, as duas carreiras fazem reta aqui com a ponta, você de novo conta 3 em diagonal para o outro lado, volta para o mesmo lugar e depois sai na carreira ao lado. Então, você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Conta 3 em diagonal, sai na carreira ao lado. É o mesmo passo a passo que você já fez na primeira carreira. E seguindo essa mesma contagem que eu acabei de mostrar para mudar de uma carreira para outra. Tanto em cima quanto embaixo, você vai usar a mesma contagem. Então, agora é só você fazer isso também em todo o comprimento, seguindo a primeira carreira que você já bordou. E assim que você terminar de bordar a primeira parte dessa carreira, você tem esse resultado. Mas nós vamos fazer o ponto inclinado duplo. Então, nós vamos continuar essa carreira.
Então, você acabou de encerrar fazendo esse último ponto. Agora, você vai pular um furo nessa mesma reta, sair no próximo. E agora, nós vamos voltar bordando esse mesmo passo a passo. Você vai contar 1, 2, 3 em diagonal. Conta 3 para o lado, que vai ser o mesmo furo da carreira que você acabou de bordar. Agora, você vai fazer uma linha do mesmo tamanho dessa do centro. E sai na carreira ao lado. Conta 3 em diagonal. Sai no mesmo furo da carreira ao lado, é só contar 3 furos para o lado. Vai ser sempre o mesmo furo da outra carreira. Faz um fio do mesmo tamanho aqui no centro e sai um furo ao lado. O ponto inclinado duplo, você sempre vai ter uma linha com um fio de cada lado e essa carreira do centro sempre com 2 fios. Então, você vem bordando, ó, seguindo esse mesmo passo a passo. Conta 3 em diagonal. Faz 3 em diagonal, sai no mesmo furo da outra carreira. Nessa mesma carreira, você conta 1, 2, 3 furos em diagonal, vai ficar do mesmo tamanho do fio que já está bordado. Sai na outra carreira. Conta 3 em diagonal, 1, 2, 3. Sai na carreira ao lado. Faz um fio do mesmo tamanho, já sai também em diagonal dessa mesma carreira. Você vai refazer essa carreira do centro. Volta para o mesmo lugar lá em cima, sai na carreira ao lado, é o mesmo passo a passo que você já fez nas outras duas partes, ó. Conta 3 em diagonal, 1, 2, 3, sai na carreira ao lado, conta 3 em diagonal, já sai na carreira ao lado. Então, bem simples, ó. O mesmo passo a passo. A diferença é que essa carreira do centro já está bordada, então você vai bordar uma linha sobre a outra. Nosso ponto do centro, ele vai ficando duplo. E também, ó, E agora também você desce, seguindo esse passo a passo, até você completar aqui os 8 fios. Assim que você fizer os 8 fios, de novo, conta 3 em diagonal. Sai 3 na diagonal dessa mesma carreira. Volta para o mesmo lugar, vai para a outra carreira, o mesmo passo a passo. E volta a mesma contagem. 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado. 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado. 3 furos em diagonal, sai na carreira ao lado. E de novo vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar de bordar toda a carreira, você tem esse resultado. E agora, para encerrar, nós vamos bordar mais uma carreira de ponto inclinado. Então, a gente fez a carreira de ponto inclinado, fizemos o ponto inclinado duplo. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto inclinado igual essa primeira. Então, você inicia do mesmo jeito, ó. A partir desse furo, conta 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Conta 3 furos em diagonal. 1, 2, 3, 3 furos para o lado, 3 furos em diagonal, vai para a carreira ao lado, 3 furos em diagonal, vai para a carreira ao lado, e de novo vai seguir todo o passo a passo. Então, agora eu já vou adiantar essa carreira, porque é o mesmo passo a passo que você já fez na primeira carreira. Você sobe 8, desce 8, vai fazendo zigue-zague. Sempre que chegar no canto, conta 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar e sai na outra carreira. Então, agora eu vou completar mais essa carreira em ponto inclinado para a gente começar a fazer o ponto ilhós diamante. E assim que você terminar de bordar toda a carreira, você tem esse resultado. Então, agora terminamos aqui as carreiras de ponto inclinado do centro e vamos começar o passo a passo do ponto ilhós diamante. Nós vamos iniciar nessa ponta mais baixa, então nosso desenho faz um zigue-zague. Nós vamos fazer o pontilhós em cada uma dessas pontas mais baixas.
Então, tem esse furo aqui da ponta, você vai começar um furo abaixo, vai sair com a sua agulha de baixo para cima. Lembrando que o ponto ilhoso você sempre borda com linhas mais finas. Saiu um furo abaixo, conta 5 furos, 1, 2, 3, 4, 5. Esse quinto furo é o furo do centro do ponto ilhosa. Para ficar mais fácil para quem está iniciando, nós vamos contar agora 5 furos para a direita. Esse que a gente acabou de entrar é o primeiro, conta 1, 2, 3, 4, 5. Se você já sabe bordar do ponto ilhosa diamante, você já pode bordar os 5 fios de cada lado em diagonal. Então, vou mostrar aqui uma maneira mais fácil para quem está iniciando. Contei 5 furos para o lado, volto para o mesmo lugar, conto 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Volto sempre para o mesmo lugar. E agora 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E volto para o mesmo lugar. Agora, entre um fio e o outro, em diagonal, nós temos 1, 2, 3 furos. Agora, nós vamos preencher esse espaço. Então, você fechou os 4 lados. Agora, você vem preenchendo aqueles 3 furos que ficaram em diagonal entre um fio e o outro. Terminou os 3 de um lado, você vai fazer agora os 3 do outro lado. Então, entre um fio e o outro, você tem 1, 2, 3 fiozinhos em diagonal. Agora, o outro lado, entre esse fio e esse, você tem 1, 2, 3 furos em diagonal. Então, você sai aqui no primeiro furo em diagonal, sempre volta para o centro. No segundo, olha que ponto fácil. Você tenta bordar dessa maneira, depois eu vou mostrar a outra maneira. Você escolhe depois a que você achar mais fácil. Fiz os 3 furos nessa direção, agora vou mudar aqui a direção. Agora eu vou fazer os 3 furos que ficam entre esse fio e esse. Então, sempre, ó, a mesma sequência, sempre fazendo aqui a volta completa. Terminou um lado, vamos fazer o último lado, fazendo os 3 furos em diagonal. E você vai ter esse resultado. Então, para quem não conhece, esse é o ponto ilhós diamante. Você vai ter um ponto, ó, com 5 fios em diagonal. Então, 5 fios de cada lado e sempre bordados em diagonal. Assim que você terminar, você vai sair no mesmo furo da ponta aqui da sua esquerda. Nós vamos fazer outro ponto ilhós diamante na parte de cima. Então, sempre começa contando 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse quinto furo é o centro do ponto ilhós. Uma outra maneira de você fazer o ponto ilhós é fazendo furo a furo, um ao lado do outro. Então, aqui eu tenho o primeiro, em diagonal, vou pegar aqui o segundo furo, volta para o centro. O terceiro furo, vamos fazer 5, sempre em diagonal. Então, tenho 3, 4, o 5 sempre vai ser linha reta. Fez 5, vai mudar a direção, agora é diagonal para o outro lado. Então, eu tenho aqui já 2. Assim que você fizer os 5 fios de um lado, de novo, muda de direção. Vamos fazer 5 fios agora na outra direção. Lembrando, sempre em diagonal. Olha que fácil, bem gostoso de bordar esse ponto. E esse ponto, ele deixa o nosso trabalho ainda mais delicado. Fiz os 5 fios, agora vamos fazer o último lado. Quando você conta os fios em diagonal desse último lado, ó, eles se encontram com os fios do primeiro ilhós que você bordou. Então, ele vai ficar unido aqui na lateral. E também vai fazer aqui a volta completa. Terminou esse ilhós, você vem agora na ponta da direita.
Vamos fazer agora um ponto ilhosa para o outro lado. Quando a sua linha acabar, você faz o arremate e começa uma nova linha, ó, saindo do mesmo lugar onde você ia continuar. Então, você pode fazer quantos arremates você quiser. Eu vou fazer mais esse ponto e a gente já mostra para vocês como fazer o arremate. Vou mostrar agora uma terceira maneira de você fazer o ponto ilhós diamante. Sempre começa contando 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5, porque assim você encontra o centro do ponto. Fiz um fio de 5 furos em linha reta. Agora, em diagonal, eu vou fazer uma linha de 1, 2, 3 furos. Então, eu saio no terceiro furo em diagonal, volto para o centro. Conto 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 furos em linha reta, volta para o centro. Agora, é diagonal. Diagonal é sempre 3 furos. Então, você faz 1, 2, 3. Volta para o centro. Agora, é linha reta, sempre intercalando. Agora, é linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. Volta para o centro. Fez a linha reta, agora é diagonal. A partir do centro, 1, 2, 3 furos em diagonal. Volta para o centro. 5 furos em linha reta. Volta para o centro. 3 furos em diagonal. Volta para o centro. Agora que você fez a volta completa, fazendo as linhas retas e diagonal, você vem completando esses furos que ficaram entre um fio e outro. Então, entre esse fio e esse, ó, você tem um furo. Entre esse e esse, você tem um furo sempre em diagonal, ó, sempre contando em diagonal. Você vai fazer agora a volta completa, preenchendo esses furos que ficaram entre um fio e outro. Para você também ficar com 5 fios de cada lado. Então, essa é uma terceira maneira de você fazer o ponto ilhós diamante. Então, agora você vai tentar as maneiras. Você tenta agora bordar cada uma das maneiras e escolhe a que você acha mais fácil. Cada uma vai ter uma facilidade com um tipo de contagem. Então, você vai escolhendo, vendo a maneira que você acha mais fácil, que o seu ponto fica melhor, que a contagem é mais fácil de você acompanhar, e você sempre utiliza a mesma maneira. Fez a volta completa, ó, completei os 5 fios de cada lado, então esse é o resultado que você vai ter. Agora, nós vamos fazer o arremate do ponto ilhós. Para fazer o arremate, você vai passar por baixo dos fios do bordado, vai fazer uma volta completa embaixo dos fios. Você não pega o tecido, não passa para o lado direito, só embaixo dos fios. Se não sentir segurança, pode fazer mais de uma volta. Mas o importante é que você faça no mínimo uma volta completa. Depois corta a próxima. É um arremate que ele não aparece, então você pode fazer o arremate de início e fim embaixo do mesmo ponto ilhós se você precisar. Depois faz a mesma coisa com a linha de início. É só você passar a sua linha por baixo do ponto ilhós. Então, esse é o resultado que você vai ter. Você vai ter esses 3 pontos ilhós em cada uma das pontas que você bordou do ponto inclinado. Depois vai fazer a mesma coisa na parte de cima. Você tem a ponta mais alta, vai começar um furo acima. Conta 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o centro do ponto ilhós. Agora, você escolhe qual a contagem que você prefere. Eu vou fazer aquela onde eu faço a linha reta e depois a linha em diagonal. Então, 1, 2, 3, 4, 5 furos em linha reta. 3 furos em diagonal. Então, você escolhe ou faz somente os 4 linhas retas, depois preenche os 3 furos, ou faz os 5 furos, um ao lado do outro, até fazer a volta completa. Assim que você fizer a volta completa, você vai sair nesse furo aqui do lado direito, ó, no mesmo furo da ponta, vai contar 5 furos para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós, e de novo, você vai fazer a volta completa. Assim que você fizer a volta completa, você sai nesse furo aqui do lado esquerdo,
conta 5 furos para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós, e de novo, você vai fazer a volta completa. Então, conta 5, volta para o centro, conta 5 do outro lado, ou a maneira que você escolheu fazer o seu ponto. Importante fazer a volta completa, fazendo 5 fios de cada lado. E também é só fazer a volta completa, fazer arremate de início e fim, como eu mostrei. E você vai fazer esse passo a passo também em todas as pontas. Agora, nós vamos fazer as folhinhas do ponto ilhós. Nós vamos começar desse canto aqui do lado esquerdo. Você vai iniciar no terceiro fio. Então, 1, 2, 3. Sai de baixo para cima, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. E você vai contar 3 furos para cima, 1, 2, 3, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, vai voltar para o mesmo lugar. E agora 3 furos para o lado, 1, 2, 3. Nesse terceiro fio, você não volta para o mesmo lugar, você vai marcar a ponta do ilhós. Vem para o lado avesso, você vai passar a sua linha por baixo do terceiro fio, que é aquele fio onde tem a folhinha, e vai passar por baixo dos outros fios, igual no arremate, até chegar próximo à ponta. É só passar por baixo dos fios e entrar onde você marcou. Agora, você vai contar 1, 2, 3 em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Faz um furo abaixo. Volta para o mesmo lugar. E depois faz um furo acima. Agora, marca o terceiro fio. Vem para o avesso, passa embaixo desse fio onde você fez a folhinha e vai passando embaixo dos outros fios até você chegar próximo à marcação que você fez. E de novo, é a mesma contagem. Você faz 1, 2, 3 em linha reta, volta para o mesmo lugar. 3 em diagonal, 1, 2, 3. Volta para o mesmo lugar. E 3 em linha reta. 1, 2, 3. Agora, você vai marcar o terceiro fio do outro ponto ilhós. Vem para o avesso de novo. Passa embaixo do terceiro fio, que é esse fio que você fez a folhinha. E depois vai passando embaixo do ponto ilhós, até você chegar lá naquela marcação. Essa passagem você escolhe sempre olhando a melhor maneira de esconder a sua linha. Então, vai passando o fio por baixo das linhas do ilhós. E enquanto você faz essa passagem, você vai olhando nos fios a melhor maneira de chegar onde você precisa, aparecendo menos aqui a sua linha. Quanto menos aparecer, mais bonito vai ficar o seu avesso. Agora, vamos fazer os 3 fios em linha reta de novo. 1, 2, 3. Volta para o mesmo lugar. Agora, 3 em diagonal. 1, 2, 3. Volta para o mesmo lugar. 3 furos para baixo. Marca a ponta do ilhós. Vem para o lado avesso. Passa embaixo do terceiro fio, onde está a folhinha. Chega próximo aqui a marcação. Agora, você conta 3 em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Sempre os 2 fios voltam para o mesmo lugar. No terceiro, você passa pelo avesso. Faz um fio ao lado. Volta para o mesmo lugar. Um fio para o outro lado.
Agora, faz a marcação do terceiro fio desse ilhós. Vem para o avesso, passa primeiro embaixo do fio onde você fez a folhinha. E depois vai passando até chegar próximo de novo à sua marcação. Agora, mais uma vez, 3 furos para baixo, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Faz a marcação, ó, do terceiro fio do outro ilhós. Vem para o lado avesso, passa primeiro embaixo do fio onde está a folhinha, depois vai passando por baixo dos fios do ilhós, até você conseguir chegar na outra marcação. Então, entra aqui na marcação. De novo, 3 furos em linha reta, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Faz a marcação da ponta aqui de novo. Vem para o lado avesso, passa embaixo do terceiro fio, sempre para fechar aqui a folhinha. Sempre que você passa embaixo do terceiro fio, você fecha os 3 fiozinhos da folhinha para ficar mais parecido possível com o lado direito. Vamos fazer agora a folhinha aqui da ponta. Então, você faz 3 furos em linha reta, volta para o mesmo lugar, 3 furos para cima. Esse lado tanto faz, você pode fazer o de cima ou de baixo primeiro, a ordem não importa. Volta para o mesmo lugar, faz um furo abaixo, marca o terceiro fio do ilhós. Vem para o lado avesso, passa embaixo do terceiro fio onde está a folhinha, até chegar próximo aqui à sua marcação. Conta 3 furos para o lado. 3 furos em diagonal. E 3 furos para cima. E está pronto aqui as nossas folhinhas. Olha que lindo que fica. É um ponto bem delicado, vai ficar lindo, eu tenho certeza que vocês vão adorar bordar esse modelo. E para encerrar, nós vamos fazer o arremate. O arremate é o mesmo do ponto ilhós, só que para iniciar, você precisa primeiro passar embaixo do terceiro fio da folhinha para fechar esse último fio. E agora sim, você faz uma volta completa embaixo do ponto ilhós, igual você fez já o primeiro arremate. Faz no mínimo uma volta completa, se não sentir segurança, pode fazer mais de uma volta. Mas o importante também é fazer no mínimo uma volta completa. Corta próximo e depois faz a mesma coisa com a linha de início. Então, você vai fazer essas folhinhas em todos os ilhós que você já bordou. Faz depois no ilhós de cima, começando pelo ilhós aqui da lateral, terceiro fio, do mesmo jeito que a gente iniciou. Faz os 3 fiozinhos, depois a ponta, o terceiro fio do outro ilhós, a pontinha, o terceiro fio desse ilhós, o terceiro fio do outro ilhós, a pontinha e encerra com o terceiro fio desse ilhós. Então, você pode seguir o mesmo passo a passo. Se tiver dificuldade em fazer a contagem das folhinhas, só virar aqui o seu desenho e seguir o mesmo passo a passo a partir do ponto que a gente iniciou. Mas é um passo a passo bem fácil, você também consegue fazer com facilidade, fazendo aqui o bordado na parte de cima. Então, agora eu vou completar o ponto ilhós, vou completar as folhinhas e já volto aqui para mostrar para vocês como ficou. E assim que você terminar de bordar todos os pontos, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, delicado. Acrescentei no nosso modelo mais um ponto ilhós diamante. Então, se você quiser acrescentar também esse ilhós, ele é opcional. Mas é só você começar a partir do mesmo furo onde tem a linha, contar 1, 2, 3 furos para cima, sai com a sua linha de baixo para cima,
conta 5 furos para encontrar o centro do ilhós e faz o mesmo passo a passo. Faz a volta completa, igual você fez aqui no ilhós, e faz as 3 folhinhas. São as mesmas folhinhas que você já fez lá no alto. E depois embaixo a mesma coisa. A partir desse furo, conta 1, 2, 3 furos para baixo, sai com a sua linha de baixo para cima, conta 5 furos para encontrar o centro do ilhós, faz a volta completa e faz as 3 folhinhas seguindo o mesmo passo a passo que você já fez aqui na ponta. Então, bem simples, você escolhe se você quer ou não fazer esses ilhós do centro, mas é um trabalho que ele fica bem bonito, bem delicado. E essa foi nossa aula de hoje, o modelo ponto ilhós diamante com ponto inclinado e ponto inclinado duplo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma amostra Vagonite e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma amostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando, procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês na próxima aula.